Acho que assisti, tá? Então, qualquer coisa você vai me falando que a gente vai retomando. Então, a minha ideia Tá bom, então. eu não estou apresentando, né? Não. A minha ideia de hoje era fazer um fechado acerca da gestão. Que a ideia da primeira aula foi mais conceitual, o que é gestão, a questão da administração. Como eu tenho batido muito na tecla, está conseguindo ver a tela? Então, sim. A educação ela não é uma área muito complexa e ela não consegue se ver isolada ou sem receber influência de outras áreas. E a administração é uma das áreas que influencia a educação. Por muito tempo se teve a ideia de tentar administrar uma escola como se fosse uma empresa, sobretudo no período que a gente vê que se tenta instituir a escola de massa tal qual a gente vê hoje. Então, quando se tem essa ideia de expandir uma escola para todos, alguns conceitos da administração vão ser trazidos para a escola. Eficiência, eficácia, controle do tempo, gestão de recursos, melhor aproveitamento dos meios, porque quanto mais gente você. Bom dia, Valéria. Você se coloca para atender, mais você tem que ser eficiente. E a escola, a gente hoje tem que todo mundo vai à escola, mas isso não era assim. E na medida em que a escola ela vai se expandindo, vai aumentando a demanda, é preciso gerenciar e organizar isso de uma forma diferenciada. Então, antes a gente tinha, por exemplo, instituições que um professor fazia tudo. Na medida que essa escola vai ganhando o corpo da escola tal qual a gente conhece hoje, a gente já começa a ver segregação de funções. Então, são coisas que vão mudando. Então, quando a gente pensa, quer discutir a respeito da gestão da educação, é importante que a gente nunca perca de vista que a escola, ela não é uma ilha, ela faz parte das relações, e essas relações sociais, históricas, possibilitam a sua organização. Então, a organização da escola, ela passa pela questão política e pela questão civil. Então, os processos de mudança que a gente viu, por exemplo, na história do Brasil, a forma que a gente vê como os governos vão se organizando, eles vão impactar na forma como as escolas são organizadas. Por exemplo, durante o período de ditadura militar, vamos pensar assim, a gente não tem, por exemplo, eleição de diretor, eleição de reitor de universidade, a gente tem indicação, porque os regimes autoritários, eles tendem a colocar no poder as pessoas que lhes são mais próximas, que se identificam mais. Já que depois da Constituição de 88, quando a gente vê o processo de redemocratização no Brasil, a gente já vê algumas mudanças nesse quadro. A gente já vê instituir eleição de diretores, a gente vê até mesmo a troca de nome. A gente via anteriormente como falava em diretor, hoje a gente vê a questão de se querer mudar esse nome de diretor, de se falar mais a respeito de uma gestão da escola, um gestor escolar. Então, tudo isso está interligado na forma como a escola ela vai ser conduzida. Então, como a gente já viu no decorrer da disciplina, a Constituição de 88 ela é um marco para a educação por vários pontos. Ela garante o acesso ao ensino gratuito e obrigatório. A gente tinha o ensino público, mas não necessariamente esse ensino público era gratuito. A educação ela se torna um direito público subjetivo e ela prevê no seu texto que as instituições públicas de ensino elas sejam geridas pela gestão democrática. Além disso, ela fala da questão da vinculação dos recursos que a gente já falou. Então, a Constituição de 88, ela coloca a educação como um direito. Ela é uma Constituição que passa a ver o sujeito de uma forma mais integral, vê o papel da escola como uma instituição que pode auxiliar na construção da cidadania e na qualificação, da qualificação para o mundo do trabalho. Então, ela coloca novas exigências para as instituições de ensino. Enquanto a gente fala dessa gestão democrática que é sinalizada na Constituição de 88,
A gestão democrática é algo muito amplo, não é só a forma como, por exemplo, o diretor da escola vai gerir a escola. Envolve a participação política de todos os entes da instituição, a gratuidade do ensino, a questão da universalização da educação básica, ou seja, vagas para todos, coordenação, planejamento, descentralização, ou seja, muitas decisões no âmbito da educação, elas não são tomadas na escola. Algumas sim, outras não. A grande maioria delas vem das instâncias superiores. Então, quando essas instâncias superiores são os órgãos que deliberam, que determinam, a gente fala que é mais centralizado. Quando é descentralizado, é quando aquela unidade escolar ela tem mais autonomia na tomada de decisão. A constituição de conselhos, a questão do financiamento da educação, a elaboração coletiva de diretrizes sobre a instituição, a construção de planos de carreira para os professores é uma coisa também que impacta na gestão democrática. Então, quando a gente pensa em gestão democrática, a gente tem que ter em mente que envolve toda a escola. Então, a gente tem o conselho da escola, a gente tem a questão da direção, os assistentes de direção, os vice-diretores, em alguns lugares tem vice-diretor, em outros tem coordenador de turno. A gente tem o setor pedagógico, a gente tem conselho de classe, a gente tem coordenação pedagógica, orientação educacional. A gente tem a parte administrativa de uma escola, que é a questão da secretaria, que é a questão de biblioteca, de laboratório, a questão da manutenção, que é limpeza e vigilância, e no meio disso a gente envolve ainda professores, pais, alunos, comunidade escolar. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai destrinchar melhor esses setores, tá? Mas é só para vocês terem uma prévia. Em alguns momentos eu vou tentar, apesar da gestão dos institutos, que é a instituição que a gente chama dela hoje, ela é um pouquinho diferente das escolas, porque ela é um pouco mais complexa, mas tem muitos elementos que ajudam a gente a pensar nessa questão da gestão. No ano passado, vocês participaram da eleição, participaram? Votaram? Sim, sim. A gente tem, a gente pode pensar no termo da gestão, na cabeça da gestão, a gente tem o reitor. O reitor, ele é o responsável maior por todas as unidades, que a gente tem campus em várias cidades. E cada unidade, ela tem o seu diretor. No caso de Muriaé teve votação, a gente tem um diretor, os outros campos têm outros diretores, e esses diretores, aqui no caso do nosso instituto, eles têm uma equipe de apoio, e dessa equipe de apoio vai desenrolando os fatos da gestão. Impactada pela LDB ou pela LDB, não, pela Constituição de 88, a gente tem a LDB. A LDB, a gente vê que ela muda um pouquinho a concepção de educação daquela que a gente tinha na década de 70, por exemplo, a gente vê uma mudança de quadro e a gente vê colocar a construção da educação como um instrumento de cidadania. Pensa que nesse contexto de 88, 96, 1996, gente, não tinha nem 10 anos de Constituição ainda. Então, a gente vê os mecanismos tentando mudar uma visão autoritária para uma visão mais participativa. A educação é posta como direito de todos e dever do Estado, a gente vê a questão da gratuidade, das articulações dos sistemas de ensino, do Conselho Nacional de Educação, e ela coloca também a gestão democrática das instituições públicas. Mas uma coisa que os estudiosos da gestão, eles nos convidam a refletir, é que quando a gente fala em gestão democrática, não adianta eu colocar num decreto, numa lei, a gestão dessa instituição, ela é democrática. O decreto por si só, ele não resolve o problema, ele não torna a gestão de uma instituição democrática. A gestão democrática é algo que é construído no dia a dia da escola, na forma como essa escola é gerida, e não somente na base legal. Então, quando a gente pega LDB, o que aparece como gestão democrática na LDB? Ela fala que os sistemas de ensino eles vão definir as normas de gestão democrática. Sistemas de ensino, lembrando que na LDB fala em sistema federal, estadual e municipal, vai definir a forma de gestão. Vamos pensar, por exemplo, na questão da eleição dos diretores. A gente está no Instituto Federal.
correto? O Instituto Federal, então, o IFE pertence ao Sistema Federal de Ensino. Como que foi feita a eleição para o diretor? É feita uma eleição onde todos os alunos, todos os servidores votam, apesar de ter uma diferença de peso. Eu não sei a conta de cor de cabeça agora, mas o voto do aluno tem um peso, o voto do professor tem um peso, o voto do técnico administrativo tem um peso, mas a gente tem a eleição. No estado, como que é a escolha de diretores das escolas? Alguém sabe me falar? Como que é feita? Eu não sei não, Thaís. Thaís, onde eu estudava no estado, pelo menos eles iam nas salas perguntar para os alunos. Aí tinha tipo uma votação, mas também tinha com corpo docente também. Votação. No estado, geralmente é votação. Aqui em Minas Gerais, uns tempos atrás, você tem que fazer uma, não é qualquer pessoa que pode ser diretor, não sei se está valendo ainda, mas deve estar. Era feito tipo de uma prova. Você só pode ser diretor de escola no estado de Minas se você for um servidor de carreira, ou seja, se você for efetivo, se você for contratado, você não pode ser candidato a diretor. Então, era feita uma prova em cima da gestão escolar e os professores, os funcionários daquela instituição, os servidores daquela instituição, que fossem aprovados na prova, eles eram capacitados para concorrer ao cargo de gestão e era feita, aí depois, em cima dessas pessoas que eram aprovadas nessa prova, elas se candidatavam e tinha a votação na comunidade escolar. Nos municípios, varia muito. Alguém sabe como é que é eleito o diretor da escola, da cidade que está? Como eleito, não como ele escolhido? De escola municipal? É. Então, os meus pais, eles são, né? Pelo que eu lembro, é a comunidade que vai até a escola. Aí são os pais, os professores. Foi eleição, então, eles se candidataram e teve eleição. Isso, aí escolhe as chapas e aí eles votam. Beleza. Mas alguém tem relato aí da cidade? Aqui também é eleição. A pessoa vai lá ser candidata e tem a votação depois. Tem muitos lugares que são eleição, mas em outros lugares, principalmente em cidades menores, é o verdadeiro QI, né? É o prefeito que escolhe quem vai ser o diretor da escola de acordo com as alianças políticas dele e tal. Aqui em Muriaé, eu não sei como que é. Valéria tá aí, você sabe como é que é, Valéria? A escolha de diretor aqui em Muriaé, escola municipal? Se você souber, responde aí no chat para nós, fazendo favor. Por exemplo, na cidade que eu morava anteriormente, em Rio Pomba, é indicação política. Sai prefeito... Aqui também é indicação, Thaís. Indicação política? Indicação política. Tem alguns lugares que tem indicação política. As escolas fazem lista das pessoas que são habilitadas para ocupar o cargo de gestão, manda para a secretaria, o prefeito, e o prefeito escolhe dessa lista tríplice quem que ele vai nomear. Então, os cargos de jeito, você vê que no federal a gente já tem uma coisa mais instituída de votação, os estados também caminham para a gestão democrática, mas no município ainda é uma coisa muito misturada, a gente ainda não tem um padrão, cada um toca do jeito que considera que é melhor. E se a gente pensar no nível das escolas particulares, as escolas particulares nem têm eleição de diretor, né? Você já chega, já é apresentado, esse é o diretor e pronto, acabou, né? A gente já chega, já tem um diretor que geralmente é proprietário, ou quanto a rede de ensino é maior, é alguém que foi indicado por essa rede de ensino. Então, as formas como a gestão é escolhida variam muito, né? Quem quer falar alguma coisa? Então, voltando à LDB, ela parte dos seguintes princípios para definir a gestão democrática. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico e participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou evidentes. Projeto político-pedagógico, gente, é um troço que me dá pano para manga. É um documento, para mim, que a essência dele
é muito legal, é muito pertinente. Eu acho que quem sabe dos problemas da escola é a comunidade, é o aluno, é o pai de aluno, é o professor que está ali no dia a dia da escola, e ele que tem que pensar o que a escola quer, o que a escola precisa de melhorar. Todavia, entretanto, no entanto, posso até morder minha língua tá errado, a maioria dos casos que eu vejo, projeto político pedagógico se torna um documento para cumprir tabela. A escola tem que ter meia dúzia de gato pingado, junta, redige e coloca na gaveta. Pra vocês terem o projeto político pedagógico de qualquer escola é documento público, tá? Qualquer pessoa tem que ter acesso a esse documento. Se vocês pegarem do Instituto, está lá no site. Mas há pouco tempo eu participei de uma banca que a aluna ela precisava desse documento para fazer o trabalho dela e a escola se negava a entregar, a possibilitar ela a leitura do projeto político pedagógico. Não permite um troço que fica dentro, é um documento que fica dentro da gaveta, não é pensado tal qual, problematizar tal qual ele deveria ser. E essa participação em comunidades e conselhos escolares, vocês tiveram isso na vivência de vocês? Luísa, sei que você tem pais diretores, escola que seus pais atuam, tem um conselho escolar, associação de pais e mestres, alguém lembra? Isso eu não sei muito, não. De conselho do que, no caso? Não entendi muito bem. Tem alguma instância na instituição que seus pais trabalham com participação dos pais? Dos alunos, da comunidade escolar, que ajuda? Né? Então, eu acho que é mais reunião só de pais e professores. Eu acho que não chega a ter Meu pai conselho. também, Thaís. É a mesma coisa da Luísa, tipo, não sei dizer ao certo se tem alguma coisa, que meu pai também trabalha em gestão. Mas geralmente é reunião mesmo que tem. E aqui no IF tem alguma instância? Vocês sabem? Bom, no IF eu não sei não, Thaís. Tem, vocês nem sabem, olha só. O IF ele tem vários conselhos. Vou começar cá de baixo. Dentro do curso, a gente tem o colegiado. Quem que é o representante da licenciatura no colegiado? Gente, quem que é o representante de vocês no colegiado? Da nossa turma? Vocês têm um representante. Quem que é? De turma? Não, tem um colegiado. Todo curso tem um colegiado, que é onde se faz a tomada de decisão de mudança de projeto, de coisas do curso. Os alunos, eles fazem parte dessa instância. Com certeza tem um representante. Quem que é o representante? Geralmente é eu e Luísa. Algum de vocês é representante, vocês não foram chamados ainda, mas vocês fazem parte do colegiado. Olha aí. A gente tem, dentro do cada campus, tem o conselho de campus. Nesse conselho de campus tem assento para os alunos. Os alunos, eles votam na tomada de decisão do campus. Eu não sei quem que é o representante discente, mas tem. A gente tem o conselho de ensino, pesquisa e extensão, que é onde passam... que é um órgão do Instituto, onde a gente tem os diretores dos campos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, os pró-reitores de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem representação de 3 segmentos, professores, alunos, os técnicos administrativos, que votam as questões, por exemplo, de abertura de curso, de mudança de regulamento, e a gente tem o órgão máximo aqui no Instituto, que é o órgão deliberativo, que é o CONSUL, que é o Conselho Superior, e no Conselho Superior são o reitor, os pró-reitores, os diretores dos camping, os alunos de todos os campos têm representação no Consul, que é o órgão máximo, tudo que se define neste instituto vota lá, os técnicos administrativos, os professores, tem um representante de ex-alunos, tem representante da comunidade, e as reuniões são públicas, tá? Aqui no o Instituto tem esse mérito. Todas as reuniões são transmitidas pelo YouTube. A pauta das reuniões, ela fica pública também. Vocês conseguem ter acesso. Vocês sabiam disso? Vou abrir para vocês verem aqui. Quando você vê aqui, ó, no site do IFE, cá embaixo, ó, a gente tem, ó, os órgãos superiores e colegiados especializados. Que nem que agora, a próxima reunião do o colégio de dirigentes é o reitor, os pró-reitores e os diretores. A próxima reunião deles é em 30/8, você consegue ver a pauta, ó.
apreciação das atas, ranking tom, plano de retomada aqui, ó, das aulas, comunicação dos membros, aí tem a data, e todas as reuniões, tem que o dia e o horário do Instituto, elas são transmitidas no YouTube, tá? Ficam gravadas no YouTube também, para quem quiser assistir posteriormente, ó. Aqui, ó. O IF-Sudeste, você pegar, ó, as playlists aqui, ó. Todos os consultos, todos os colégios de dirigentes, desde 2017, todas as reuniões são gravadas e públicas. Então, é uma forma de você conseguir acompanhar também o processo de tomada de decisão dentro do Instituto. Que nem na semana que vem tem uma pauta que eles estão discutindo, por exemplo, a questão da ampliação da estrutura física dos campos. Então, muita coisa que impacta no dia a dia da escola no Instituto é definido nesses órgãos. E aqui tem essa questão de que é pública, as atas são públicas, todo mundo pode pegar e consultar. Tá? Ô, Thaís, Oi. eu perguntei para o meu pai, ele falou que tem sim, esse colegiado tem representante de pai, de aluno, de professor, para, por exemplo, deliberação de verbas, essas coisas. Eu não sabia, não. Tem, todas as escolas têm princípio de gestão democrática. Os conselhos escolares. Então, essa tomada, hoje a gente caminha para um processo de que tomada de decisão dentro da escola não seja uma coisa exclusiva, que fique centrado o diretor único responsável para isso. Hoje se procura que ele tenha amparo de coordenador, de todas as pessoas que fazem parte da gestão da escola. E a gente tem que tentar desconstruir o pensamento de que a gestão da escola é unicamente responsabilidade do diretor. Em níveis diferentes, a gestão de uma escola é responsabilidade de todo mundo, porque todo mundo trabalha na construção da escola. A escola é muito alinhadinha. Muitas vezes a gente acaba que tem muitas coisas que passam no dia a dia, imperceptíveis na escola, a gente só percebe quando faz falta. Mas chega você para assistir a aula com a sala de aula suja, os banheiros sujos, sem a instalação física da escola com uma manutenção legal. A gente reclama, no dia a dia, quando está limpo, a gente às vezes não para perceber, mas o pessoal da manutenção tem um papel importantíssimo nessa questão. Por exemplo, a questão do... Se a gente pensar aqui no IFE, na nossa estrutura, a gente tem, por exemplo, aqui, a parte da administração e a parte do ensino. Na parte da administrativa do IFE, só para vocês terem uma ideia, a gente tem várias pessoas, tem parte de contrato, tem parte de licitação, tem auditoria, tem contabilidade. Na parte de ensino, a gente tem a parte da orientação pedagógica, a parte do acompanhamento pedagógico, a parte da secretaria, que faz a questão toda burocrática. É uma engrenagem muito grande para a coisa toda funcionar. A gente tem a gestão de TI, que faz toda a... porque no momento agora está fazendo um acompanhamento do SIGA. Então, você como que a coisa está funcionando, às vezes a gente nem percebe que existe toda essa trama envolta. Então, a gestão, hoje, esse conceito de gestão vem contribuir para a gente pensar a questão da gestão escolar. E a gestão democrática, como eu disse para vocês, ela não é imposta, ela é fruto da mobilização dos trabalhadores, da comunidade escolar, e implica em luta para garantir a autonomia da escola. Então, a gestão escolar é uma forma de organizar o trabalho pedagógico, é a forma de construção dos objetivos de forma conjunta. A gestão colegiada, ou seja, todos os membros envolvidos na realidade da escola votam a aplicação de recursos, planejamento de atividade, distribuição de função. Então, a participação efetiva da comunidade escolar nesse processo de tomada de decisão é muito importante. Então, existem algumas formas de a gente pensar a gestão da escola. Que a gente tem, por exemplo, a administração colegiada, que é a participação da comunidade, que é uma instância coletiva que toma decisão sobre os problemas da escola. A democracia participante, que é quando são eleitos representantes para votar os interesses. Por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, nos órgãos colegiados aqui do IFE, uma democracia participante, porque cada um dos segmentos elege o seu representante ali dentro.
Autogestão é como todo mundo pode votar. É um grupo que se autogoverna. Não conheço esse modelo de instituição de ensino aqui no Brasil. E cogestão é uma decisão que só pode ser tomada na concordância das partes, tá? Então, dentro da escola, a gente tem vários órgãos. A gente tem, por exemplo, o Conselho Escolar, que é o órgão máximo. Às vezes o nome muda, gente, de um lugar para outro, mas o Conselho Escolar, ele é o órgão máximo da tomada de decisão dentro de uma escola. Ele é formado por alunos, professores, pais, responsáveis, funcionários. Ele trabalha em prol do interesse coletivo e é um mecanismo político para superar a questão da centralidade de um sujeito só tomar as decisões. Implica na tomada de decisão mais coletiva. A gente tem o conselho de classe, que o conselho de classe é quando se reúnem os professores com a parte pedagógica e se discute a questão do processo de ensino-aprendizagem, a questão de avaliação do aluno. Avaliação não somente na questão pega-se a nota e tenta ser parte daquela nota, entender às vezes por que um aluno não está conseguindo ir tão bem, por que o desempenho dele está sendo afetado, o que a escola pode fazer para contribuir para a melhora daquele aluno. Então, o conselho de classe é isso. O conselho de classe é uma coisa também que costuma gerar um pouco de polêmica, sobretudo os conselhos de classe de final de ano. Quantos professores vocês vão ter oportunidade de participar do conselho de classe? Em muitos lugares, o professor ele tem autonomia para decidir, por exemplo, se reprova ou não um aluno dentro da sua disciplina. A nossa instituição, no ano passado, no contexto de ensino remoto, para curso técnico integrado com o ensino médio, ficou definido que o professor ele não teria autonomia para poder reprovar o aluno. A decisão foi colegiada. Então, os casos eles passaram pela avaliação de todos os professores daquela turma e não foi o professor que teve autonomia para definir, mas foi o conselho de professores que definiu no momento de ensino remoto. Então, o conselho de classe é esse momento. Aqui acontece no final de cada trimestre, que é a forma que se organiza. Na licenciatura em biologia também a gente faz essas reuniões. Geralmente são 2 por semestre que a gente avalia o andamento da turma, a entrega das atividades, a gente está vendo alguma dificuldade ou não, e é uma forma da gente conseguir trocar ideia, ver se a questão é só numa disciplina, se o problema é de forma geral, o que a gente pode tentar fazer para amenizar os problemas. Então, o conselho de classe é isso. Em alguns lugares, os alunos são convidados a participar de conselho de classe. Em outros lugares, não, porque os professores consideram que, se tem lugares que os professores eles consideram que eles ficam meio que sem espaço com os alunos presentes. Aqui no campus Muriaé, os alunos eles não estão sendo convidados a participar das reuniões, mas eles têm mandado relato do representante de turma para o coordenador de curso sobre o que é a turma, o que é a avaliação da turma naquele trimestre, se tem problema em alguma disciplina. Então, é um espaço bem legal para a gente poder avaliar o cotidiano mesmo do processo de ensino-aprendizagem. Tranquilo, gente? Dúvida, pergunta? Vocês já participaram de algum conselho de classe? Não, Thaís. Eu também participei, não. Vocês vão ter essa oportunidade, gente. Nossa, eu detesto conselho de classe de final de ano, odeio. Todas as minhas forças. Nossa. Quando eu trabalhava de pedagoga, era o dia mais puxado para mim no ano. Eu saía, assim, muito destruída. A minha mãe também, Thaís. Do conselho de classe, saía destruída. Porque eu, às vezes, tinha uma visão, o professor tinha uma outra visão, eu tentava argumentar, mas o professor tem autonomia para definir ele que está dentro da sala de aula. E era muito assim. Eu via muito aluno que, às vezes, tinha sido que eu via, assim, a possibilidade do IFE de estudar no IFE como algo que fosse propiciar uma mudança na vida daquela pessoa. Aquele aluno era reprovado. E quando eu ia trabalhar, eu passava na porta da escola. Eu via os meninos indo para a escola estadual. Não que a escola estadual fosse ruim, entendeu? Mas o formato de ensino do IFE é diferenciado de uma escola estadual. Então, eu passava assim, um trator em cima de mim. Eu me sentia muito, muito, muito mal. Nossa, teve um ano
que era uma aluna, ela tinha um irmão de 1 ano, 2 anos, e uma irmã que era 1 ano mais velha do que ela. E no meio do semestre, a irmã dela adoeceu, ela precisava de ficar ajudando a cuidar da irmã menor, enquanto a mãe acompanhava a irmã no hospital. Na hora que chegou no final do ano, a irmã dessa menina faleceu. E a menina sempre tinha... Era boa aluna, ela não era boa aluna. A situação que aconteceu com ela marcou, impactou ela. Somos seres humanos, impactaria com qualquer um. E na hora que chegou no final, um professor reprovou essa menina por meio ponto, gente. Meio ponto. Tinha autonomia para fazer aquilo, a gente tentou conversar, o professor, não, reprova por meio ponto. Nossa, não gosto nem de lembrar dessa história. Muito pesado, muito triste, sabe? É questão de você pensar o que é meio ponto, gente, diante dessa conjuntura toda que essa menina passou, sabe? Não. Saímos assim, todos arrasados, pedagógicos do conselho, bem vezes chorando de ter que dar notícia para a menina que ela tinha sido reprovada, para a mãe. É algo legal, não, mas faz parte. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Tô muito tranquilo. A caixa escolar são associadas. As escolas, elas recebem uma parte de recurso, esse recurso cai em formato de caixa escolar, que é o programa do dinheiro direto na escola. Então, é um dinheiro que a escola tem uma certa autonomia para fazer manutenção, conservação, realizar alguma melhoria. Em muitas escolas também, elas tentam angariar fundos de forma própria para tentar fazer melhorias, porque a gente sabe que a verba pública nem sempre dá para muita coisa. A gente vê a escola organizando, sei lá, festa junina, rifa, algumas coisas assim, e esse dinheiro vai para a caixa escolar, que é uma forma de gerir e de dar transparência para esse recurso. A gente tem o colegiado que é o que são, ou é um órgão composto por membros de diversos setores, que é um processo de tomada de decisão. Então, tenta se pautar no ponto de vista de todos os representantes das diferentes esferas para poder fazer tomada de decisão. Então, vocês vejam quem que é o membro de vocês lá no colegiado, quem vocês têm o direito à tomada de decisão nos assuntos referentes ao curso da licenciatura. E o projeto político-pedagógico, eu comecei a falar anteriormente. Vocês já viram o PPP, gente? Projeto político-pedagógico? Já tiveram oportunidade de ver um? Eu já vi proposta só, Thaís, mas acontecendo não. No semestre que vem, na Didática 2, eu vou fazer um projeto político-pedagógico para vocês verem. Ele é um documento que traz as questões mesmo da escola, os objetivos, as metas, o que traz a estrutura. Aqui no IFE a gente tem o projeto pedagógico de curso, vocês já devem ter visto o da licenciatura, já viram, né? Vocês têm esse documento, que é o guia da vida acadêmica de vocês aqui na licenciatura. Todo mundo tem projeto? Sim, o PPC, né? O PPC, o projeto. Então, ele traz os objetivos, as formas de avaliação, estrutura física da escola, o corpo de funcionários que essa instituição tem. Você pegar o PPC aqui, e ele é um documento, gente, que é vivo. A maioria dos locais não faz isso, mas ele deve ser constantemente avaliado. É uma coisa que nós, por exemplo, no projeto pedagógico de curso, a gente anda fazendo, a biologia, que é sempre revendo, olhando, tentando mudar, tentando melhorar. O PPC, ele tem uma dimensão política, uma dimensão pedagógica e uma dimensão de projeto, porque ele planeja, pensa esse planejamento relacionado às questões de um ensino, e como a gente sabe, o ensino ele não deixa de ser afetado pela dimensão política. No projeto político-pedagógico, a gente consegue ver direitinho qual é o tipo de aluno que a instituição quer formar, qual que é a concepção de ensino dessa instituição, como que assuntos, por exemplo, a questão de gênero, as relações étnico-raciais, a questão das necessidades educacionais específicas, como que elas são tratadas. A gente vê, por exemplo, projetos em que isso não aparece. Isso, gente, é um indicativo para a gente. Outros projetos que isso comparece,
chave indicativo, são formas que nos convidam a, sempre que a gente lê um documento desse, ele nos mostra muito mais do que as matérias, por exemplo, no projeto de curso, que precisam de ser cursadas. Eles mostram a visão da escola, a percepção da escola, o modo como essa instituição trabalha com esses assuntos. Então, estejam atentos. O PPP tem uma finalidade cultural, finalidade política social, uma de formação profissional e humanística. Quando a gente pensa na questão da finalidade cultural, é pensar a questão da cultura, para que aqueles alunos que são formados dentro desse projeto compreendam a sociedade em que vivem. Política e social é formar indivíduos que participem da sociedade, aí depende da concepção, vai ter aquela concepção que quer formar indivíduos para reprodução e aqueles que quer formar para uma visão mais crítica. Profissional quer preparar para o mundo do trabalho mesmo, e a questão humanística quer formar, tentar fazer essa formação integral, uma formação para a cidadania. No entanto, quando a gente pensa em todos esses elementos de uma gestão democrática, muitos são os elementos. A gente vê muita centralização ainda na tomada de decisão. Isso impacta na forma como se dá esse trabalho nas escolas. A gente vê, ainda se depara muito com o projeto político-pedagógico como algo que a Superintendência de Ensino determina que tem que ver, a Secretaria de Educação determina, então, mais como um documento de papel que tem que existir, porque é uma obrigação legal, do que um guia, um norte para o desenvolvimento da escola, tá? Processo de gestão da escola, a forma como a escola vai ser gerida tem que estar prevista no projeto político-pedagógico, para que essa participação democrática, ela de fato aconteça. É preciso que a gente dê voz e vez a várias opiniões e grupos que fazem parte dessa comunidade escolar. Quanto mais ampla for a participação, maior é a possibilidade de fortalecimento, de participação, de envolvimento da comunidade na tomada de decisão. Uma das coisas que a gestão nova que entrou no Instituto estava na campanha, vamos ver se vai conseguir cumprir, é a questão do orçamento participativo. Vocês viram, a gente já teve um pouquinho de aula de financiamento da educação, vem um valor X anual para o IFE, muita coisa já vem travada, só pode ser gasta em determinada área, mas outras existe uma certa mobilidade. Então, existe a pretensão de trazer para a votação das comunidades, que vai ser feito com data e curso. Vamos ver se isso vai acontecer. Alguém abriu o microfone? Quem quer falar? Fui eu, Thaís, foi sem querer. A gente vê, como a gente fez, já falou um pouquinho sobre as escolhas dos dirigentes das escolas. A gente vê os escolhidos pelo poder público, que é um fato que se preocupa os estudiosos da questão da gestão da educação, porque não considera a competência, coloca-se quem é mais a favor do seu pensamento, da sua ala política, então elimina a oposição de ideias com... Então, se a prefeitura coloca para ser diretora de escola alguém que é conchaveado com o prefeito, essa escola, por mais que às vezes ela vai ser prejudicada numa tomada de decisão, não vai ter oposição de ideias, porque a pessoa colocada foi a pessoa que é aliada, não o contrário. Então, elimina essa possibilidade de oposição de ideias. Existem alguns lugares que tem diretores de carreira que têm acesso ao cargo por atender tempo de serviço, merecimento, distinção. Tenta trazer para o serviço público a questão da meritocracia. Eu não conheço nenhum lugar que tenha essa questão de diretores por tempo de carreira, que no Instituto você tem que ter um tempo mínimo para você ser candidato a diretor. Acho que são 5 anos no Instituto. Antes disso, você não pode ser candidato a diretor. Diretores aprovados em concurso público, você escolhe a pessoa pela competência, porque ela passa numa prova, mas é um contraponto também de indicação. Essa questão que Minas fez por um tempo atrás de fazer uma prova para habilitar depois essas pessoas concorrerem, a eleição eu acho interessante, porque muitas vezes, principalmente quanto à indicação política, caem umas pessoas para gerir uma instituição que não tem noção de absolutamente nada. Isso é muito complicado. Por muito tempo, uns governos anteriores, a gente teve vários projetos de formação de pessoas interessadas em gestão.
A gente teve a pós-graduação que chamava Escola de Gestores, que foi um projeto muito legal, que ela era semipresencial, todas as pessoas elas tinham uma formação para poder ocupar esse cargo de gestão. A gente teve um outro, esqueci como é que ele chama, dentro de um projeto médico. Depois eu lembro o nome. Pradime. Dentro do Pradime teve um processo de formação de gestores, então teve esse processo de formação, algo que acabou nos últimos anos, eu não tenho visto mais. Nós temos a lista tríplice. Dentro do Instituto a gente tem os candidatos, isso acontece muito em universidade. E foi uma coisa que deu um BOzinho nos últimos anos também. A gente tem uma lista tríplice, tem a votação da comunidade, e geralmente nas instituições federais essa lista tríplice vai para o MEC, para o presidente da República homologar. Sempre o presidente da República, ele falta a palavra. Ele ia de acordo com o pensamento da comunidade escolar e homologava aquele que tinha tido mais votos. Nos últimos anos, isso não tem acontecido. Tem acontecido muitas vezes dele escolher até mesmo... não tem acontecido disso ser respeitado. A gente teve vários e vários e vários casos, não é difícil. Tem uma moça que ela virou até referência agora quando se fala da Covid. Ela é da UFES. Não sei se vocês já viram a Etel falando. Ela é do Departamento de Medicina. Professora Etel. Tá. Eu acho que eu sei daí. A Etel, ela foi eleita reitora da UFES, mas não chegou lá na presidência e não foi sancionado o nome dela, foi sancionado o nome de outro candidato da lista tríplice. O presidente ele tem esse poder dentro das universidades, mas sempre foi respeitada a questão da escolha da comunidade, e isso, em alguns casos, não tem acontecido. Vários IFES tiveram isso, vários. Não é difícil vocês encontrarem essa questão dessa eleição de lista tríplice aí, de não ser o primeiro colocado, o homologado para reitor nos últimos anos. E a eleição direta, que é considerada a forma mais democrática, que quando cada um vota, aquele que teve mais votos se elege, tá? Então, a gestão ela é muito importante, porque é através da gestão que vários aspectos do funcionamento da escola se dão. É a gestão que vai definir a questão do acesso da matrícula, o número de vagas passa pela questão da gestão da educação, o espaço físico adequado, o pessoal docente e não docente, o material didático que a escola tem, a alimentação escolar, os equipamentos que a escola tem, tudo isso passa pela gestão da escola, que envolve tanta questão da estrutura administrativa, que são os recursos humanos, os recursos físicos, os recursos financeiros, como a questão da estrutura pedagógica, que são as interações entre os indivíduos que estão envolvidos neste processo. No Brasil, uma das formas de avaliar a capacidade das escolas é o Sistema Nacional de Avaliação. Não vou falar muito, porque a gente vai fazer a disciplina de avaliação, então nós vamos discutir muito disso. Então, essas provas que a gente realiza, como o Prova Brasil, o SAEB, o Enem, vocês lembram que tem um questionário nessas provas? Alguém que já fez essas provas, lembra de ter respondido questionário? Sim, eu lembro. Eu também já fiz. Esses questionários geram uma planilha gigante. Dessa planilha gigante são os microdados, são disponíveis para qualquer pessoa, e cede uma série de elementos que permite a gente pensar a questão também da gestão da escola, analisando a questão do questionário socioeconômico com o desempenho dos alunos. Não é uma área que eu trabalho, meu marido trabalha com isso, mexeu com isso no mestrado, mexeu com isso no doutorado, precisa de dominar estatística. Não sou pessoa assim, não tem domínio de estatística, mas é muito interessante a forma como se faz, consegue se fazer essa análise e perceber como que a forma, por exemplo, que a gestão da escola conduz impacta no resultado dos alunos nessa avaliação. E a gente tem um indicador que é muito usado no Brasil, que é o IDEB,
que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é aferido a cada 2 anos, ele foi criado em 2007, e ele dá indicadores sobre fluxo escolar com a média de desempenho das avaliações, e o IDEB ele é calculado com os dados do censo escolar, mais a média do SAEB, e da prova aqui do SAEB para as unidades da federação e a prova Brasil para os municípios. Então, são esses dados que criam o IDEB, e a gente tem uma média de um IDEB ideal, o IDEB de cada escola, e esse valor do IDEB mostra muito a respeito da gestão, como isso impacta na escola. Quando você pega os microdados para você ver, é muito interessante. Então, o IDEB ele é muito importante porque ele dá ferramentas para o plano de desenvolvimento da educação. O Brasil deveria chegar até a nota mínima 6 em 2022, que é a média de um sistema educacional de qualidade dos países desenvolvidos, mas a gente sabe que essa questão da pandemia está impactando diretamente na educação, então eu acho quase que impossível conseguir essa meta para 2022. Já tem pessoas estudando essa questão da pandemia, tem gente falando de retrocesso na educação de 10, 20 anos. Então, nós vamos sentir por muito tempo esse impacto nessas avaliações. Existem algumas críticas sobre essa forma de avaliação de massa feita, né? Porque você pega um todo e não considera as peculiaridades locais. Mas mesmo sendo uma coisa que tenta uniformizar, é muito interessante porque traz uma série de dados que nos ajuda a pensar a realidade das escolas. Então, gente, para terminar de falar, que já são quase 10 horas, estou falando igual pop no sol, a gestão democrática é a participação de todos os segmentos da sociedade. A democratização da gestão é tida por especialistas da educação hoje como um elemento que possibilita a melhoria da qualidade pedagógica. A forma como os dirigentes dessas escolas são escolhidos, ela impacta na forma como se dá o cotidiano da escola, assim como a existência ou não de órgãos colegiados, como o projeto político pedagógico é encarado e até que ponto a escola tem autonomia no processo de tomada de decisão. Então, se falar em gestão democrática, não é apenas se falar que democratizou o processo de tomada de decisão, mas é também trabalhar para fortalecer, ser uma coisa que não fique só no papel. E aí, gente, deu para entender? Dúvida, pergunta? Por mim tá tranquilo. Por mim também, Thaís. Por mim também. Então, gente, essa é a minha última aula da disciplina.